Gabigol não combinou com a camisa do Cruzeiro e tem muito mais análises que a gente pode fazer em cima dessa situação do Gabigol no Cruzeiro e que a gente vai discutir em cima desse vídeo. Na última semana, o Gabigol oficializou a saída para o Cruzeiro até 2028. Muitos se falam aí sobre ele estar recebendo 2,4 milhões por mês, fora as luvas. A verdade é que ele vai receber muito mais de 100 milhões de reais até o fim desse contrato. Eu, como flamenguista e fã do Gabigol, fico muito triste pelo fato dele ter saído do Flamengo, mas também feliz em ver a felicidade dele. Existe um ponto que poucas pessoas acabam analisando do porquê foi importante para o Gabigol fechar um contrato desse tamanho. Em um podcast há mais ou menos um ano atrás, Diego Ribas, camisa 10 do Flamengo e capitão, na conquista da segunda Libertadores lá em Lima, ele fala que a vida de um atleta de futebol, ele não é 20 anos de carreira. São apenas 5 contratos. Então, se aquele jogador, se aquele atleta errar em 2 desses 5 contratos, a vida dele pode ser muito mais difícil que o normal. Depois que ele falou isso nesse podcast dele, no 10 e Faixa, eu pensei assim, opa, o futebol é muito mais do que eu imaginava nesse quesito. Porque quando a gente pensa que o jogador ele pode ter ali 20 anos de futebol, é o tempo que ele tem para poder fazer dinheiro, para poder fazer o seu nome. Se ele gostar de seleção brasileira ou seleção do país dele, jogar na seleção, tudo isso faz com que o jogador acabe trilhando ao longo desse tempo para poder conseguir assim ganhar seus títulos, fazer seu nome e conseguir assim resolver a sua vida. Sendo que, vamos pensar aqui por um instante, na questão desses contratos, né? Digamos que o cara começou a jogar futebol e fez o primeiro contrato de 5 anos com 17 anos. Então, dos 17 aos 22 anos, o primeiro contrato. Dos 23 aos 28 anos, o segundo contrato. O terceiro contrato já é os próximos 5 anos, dos 29 aos 34 anos. Esse é o terceiro contrato. E aí depois tem mais 2 contratos ali de 2 anos, 35 e 36, e depois 37 e 38, ou apenas 37 anos. Isso acaba variando. Sendo que a idade perfeita para um jogador de futebol ou para um esportista e o auge físico e mental do homem é com 28 anos de idade. 3 anos após o seu córtex pré-frontal estar 100% formado, ele ter pelo menos aí 20 anos de prática deliberada naquilo que ele faz e já ter trilhado pelo menos aí uns 10 anos de alto nível daquele esporte do qual ele se dedica. Significa dizer que aos 28 anos, Gabriel Barbosa, o Gabigol, chega no seu auge físico e mental como esportista e como homem jogando no Cruzeiro. A depender de como ele vai se dedicar nesse meio tempo e como o time do Diniz vai se encaixar a ele, ele pode chegar aí na sua melhor temporada da sua carreira jogando pelo Cruzeiro, jogando pelo Cabuloso. E quando o pessoal fala assim, mas por que ele pediu tanto dinheiro ao Flamengo? Por que ele pediu tanto dinheiro ao Cruzeiro? Por que ele pediu tanto dinheiro nesse meio tempo, já que ele tem 2 anos que ele não joga o que ele poderia jogar no futebol? A resposta ela é muito simples. É o terceiro contrato da vida dele e é o mais importante. A gente para poder pensar que ele teve ali o contrato com o Santos, depois com a Inter de Milão, né? Depois você fica com o Flamengo, seria ali o terceiro contrato. Agora o quarto contrato. Provavelmente o Gabigol não vai ser aquele jogador que vai jogar até os 40 anos de idade. Ele mesmo já falou que quer jogar até os 34 anos. Ou seja, esse é o quarto contrato do Gabigol e talvez o principal na carreira dele em quesito de dinheiro. Então ele precisava, não como
um esportista, não como uma pessoa que vê de fora o desempenho dele, mas ele como carreira precisava de um salário muito maior para poder conseguir cumprir com essa demanda de basicamente ter ali o seu quarto contrato e garantir a sua vida. Ah, mas ele já ganhou muito dinheiro, sim, mas a carreira do jogador não é só para poder estabilizar o que é a vida dele. É filhos, netos, pais. Eu falo que jogador de futebol, quando ele dá muito certo, o dinheiro dele acaba sendo diluído, tanto para o passado quanto para o futuro. Tanto para os pais, primo, sobrinho, tio. Aparece uma porrada de aproveitador, uma porrada de gente querendo ajuda. Aí tem, porra, pensão de filho que a pessoa engravidou, que o cara engravidou. Tem filho que ele tem, esposa, casamento. Ou seja, o cara ganha muito, mas é tão diluído esse dinheiro para tantas pessoas que se aproveitam desse sucesso dele, que ele precisa ganhar mais. Ele precisa ganhar mais. Então, no caso do Gabigol, ele está 100% correto em pedir um contrato desse, em querer ganhar 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Aí, o que vai definir se ele vai ganhar isso ou não é a disposição que algum clube tem de pagar esse montante mensal, anual e até o final do contrato para ele. O Pedrinho BH, ele quer montar um time, ele quer fazer com que o Cruzeiro seja midiático, que esteja na mídia, que se converse de Cruzeiro, que se fale de Cruzeiro nas redes sociais, na mídia, na imprensa, na televisão, e trazendo os últimos 4 ídolos nacionais dos últimos 10 anos, Fagner, Cássio, Dudu e Gabigol, ele consegue sim trazer os holofotes de todo o Brasil para o Cruzeiro. Se isso vai performar, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Muitos brincam de que o Cruzeiro vem forte para o Campeonato Brasileiro de 2017. Podem brincar, mas são ótimos jogadores. Óbvio, depois de passarem no seu auge, aquilo que eles já entregaram, já tiveram aquele pico e agora estão numa queda. Mas para esses jogadores se juntarem e mostrar que podem muito mais daquilo que já fizeram, é um pulo. A depender do que vai acontecer com o Diniz, como ele vai treinar o Cruzeiro, como o Cruzeiro vai ter ali a paciência de esperar o modelo de jogo do Diniz dar certo, o que vai acontecer nesse meio tempo. E aí, a reflexão que eu trago dessa situação toda, primeiro, como flamenguista, o Flamengo deu mole de perder o Gabigol, mesmo ele estando embaixo. Por quê? Porque ele é um jogador que não traz só retorno técnico, ele traz mídia, ele enche estádio, ele fica 2, 3 semanas sendo falado na mídia, na televisão, nas redes sociais. E isso gera interação para o Flamengo. Interação boa, interação ruim, mas gera interação. Aquela ideia do fale bem ou fale mal, mas que fale de mim, é algo que de fato ele traz para o clube que ele está. Então, qual que é o racional? O Flamengo perde muito fazendo com que o seu jogador mais midiático saia. Óbvio, ele queria um salário muito alto, ele queria luvas, ele queria isso, queria aquilo. É só colocar por metas. Olha assim, se você é o brabo, se você confia no seu potencial, vamos fazer o seguinte: você vai ganhar suas luvas, eu vou te dar aqui 1/3 das suas luvas. E os outros 2/3, ele queria 50 milhões de reais, 40 milhões de reais. Então, 2/3 daquilo que você quer receber vai ser por metas. Se você bater 40 gols na temporada, 30 gols na temporada, você vai receber um montante total. E se você bater 50 gols, 10% da premiação total do clube de títulos vai ser seu. Se o cara ele se garante de verdade, né? Ele tem que aceitar. Então, qual que é o racional? O Flamengo perde muito em questão de mídia, questão midiática, pretende trazer o Juninho do Karabag. Existem outros nomes que poderiam ser levados em consideração para o Flamengo, mas a minha visão é que o Gabigol, ele é a cara do Flamengo. Ver ele usando azul ao invés de vermelho e preto é muito estranho. Muito estranho. Mas é como se fosse um término de relacionamento em que você viveu muita coisa boa com aquela pessoa e agora pensa, caramba, ela tá lá com outra pessoa, eu tenho que seguir a minha vida. Então acaba sendo a dor do término, né? O tempo passa,
as coisas acabam indo com o tempo e você acaba se acostumando com a ideia de que aquela pessoa que trouxe muitas alegrias para você, que mexeu com suas emoções e que fez você ter momentos surreais na sua vida, ela não tá mais com você, já tá vivendo uma vida com outra pessoa. O Gabigol acaba sendo isso. Ele trouxe muitas alegrias, ele fez com que vários flamenguistas, pela primeira vez em sua vida, tivessem a sensação de ganhar uma Libertadores. E, pra mim, só perde pra Zico do Flamengo. Questão de idolatria no Flamengo, acho que ele não perde. Todo mundo teve um momento em que saiu do Flamengo. O Júnior Capacete saiu, Imperador saiu, Zico saiu. Então, não vai afetar o quanto ídolo ele é dentro do Flamengo. O quesito é, desse vídeo, ele precisava de um contrato que garantisse a vida dele, mais do que já está garantida. Porque esse contrato que ele faz agora, ele recebe um montante do qual os próximos contratos do Gabigol pode ser aí cada vez mais menos relevantes. E aí você acaba perdendo em questão de projeção e de dinheiro. Se for pensar que ele tem hoje 28 anos, ele vai fazer 29 em 2025, então 2025, 26, 27, 28, mais 4 anos. Ele terminaria o contrato com 32 para 33 anos. Ou seja, se ele é um jogador que não vai jogar até os 40, podemos dizer que esse é o último contrato da carreira do Gabigol, com números surreais de pagamento, de salário, de luvas. O que para o atleta, para o jogador, em quesito de carreira, é de verdade o contrato mais importante da carreira dele. Cabe agora a gente analisar e ver como que ele vai se sair no Cruzeiro. Eu espero que ele tenha uma ótima carreira lá no Cruzeiro e que ele consiga, assim, fazer seus gols, fazer com que ele também vire ídolo do Cruzeiro, né? Mas que não afete o Flamengo. É isso que eu espero para o Gabigol e para o Cruzeiro, que eu, como flamenguista, não tenho rivalidade, não tenho um sentimento ruim, não é um Atlético Mineiro. Se ele fosse para o Atlético Mineiro, aí sim, eu ia querer desejar que o Atlético Mineiro caísse para a segunda divisão, que ele todo estradalhaço. Mas Cruzeiro, não tenho um sentimento ruim pelo Cruzeiro, sabe? É diferente. É um clube que a gente não tem essa rusga lá em Minas Gerais. Qual que é a sua opinião sobre a situação do Gabigol? Ele merece ganhar esse salário? O que eu falei tem sentido? A teoria dos 5 contratos é o que vai fazer o Gabigol aí conseguir resolver a sua vida? Todo jogador precisa pensar como o Gabigol? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião sobre esse tema. Lembrando que aqui a gente fala sobre dinheiro e futebol. Se você gosta dos dois, aqui é a sua casa. Se inscreva nesse canal e compartilhe com aquele amigo que pensa mais ou menos igual a mim. Um abraço.